Agora, o que é uma parada que eu recomendo que você faça quando você vai pedir ajuda para resolver um problema complexo? Olha só, quando você está travado num código complexo, a primeira coisa que você tem que ser o seu objetivo quando você pedir ajuda é: a pessoa do outro lado precisa reproduzir o mesmo problema ou o mesmo erro que você está obtendo. Muitas vezes isso não fica claro para quem está escrevendo a parada, para quem está pedindo ajuda. O objetivo seu ao pedir ajuda deve ser: eu preciso postar um pedaço de código que vai fazer a pessoa do outro lado obter exatamente o mesmo resultado que eu estou obtendo. Isso tem que estar na sua mente na hora que você for pedir ajuda. E aí, para isso acontecer, o que é o jeito errado, né, de fazer? Qual que é o jeito de não fazer isso, de fazer exatamente o oposto do que eu falei? Lembrando que eu estou falando de problemas complexos, tá? Ó, primeira coisa que eu vejo a galera errando nisso é postar imagem de código ao invés do código. Lembrando, estou falando de problema complexo. Dependendo do nível de complexidade do problema, você consegue, através de uma imagem do código, ver o que está acontecendo ali no código da pessoa e possivelmente onde ela está errando. Mas quando a parada é complexa, muitas vezes não. E aí, ao invés de... Quando você postar a imagem, você vai estar meio que induzindo a pessoa a codar manualmente o seu código. E qual que é o problema disso? Da pessoa do outro lado ter que digitar o seu código manualmente para reproduzir o problema. Bom, ela pode errar o código, né? O código que ela vai criar para te ajudar pode estar diferente do seu. E isso pode impactar na forma de resolução, tá? Fora que você vai estar consumindo o tempo da pessoa que está se propondo a te ajudar. Então, qual que é o jeito certo de pedir ajuda para problemas complexos com código? É postar o código escrito. Não posta a imagem do código, posta o código escrito. Sempre que possível, tá? Mas às vezes, mesmo postando o código por escrito, a pessoa erra em uma coisa. Que é, ela posta o código incompleto. Como assim incompleto? Vamos supor um exemplo. Se você tem um código JavaScript que está manipulando elementos do DOM, se você postar só o JavaScript, seu código está incompleto. Lembra, o seu objetivo ao pedir ajuda é fazer a pessoa reproduzir exatamente o mesmo resultado que você está obtendo. E para ela reproduzir o mesmo resultado, ela precisa ter o código completo. Então, se o seu JavaScript manipula DOM, elemento do DOM, que está no index.html, você precisa mandar o index.html também. Você não... Tá, na minha opinião técnica, você não deve deixar a pessoa escrever manualmente esses elementos. Tá? Você precisa oferecer tudo que a pessoa precisa para te ajudar. E aí, se a pessoa escrever esses elementos manualmente, e se o erro que você estiver obtendo estiver exatamente na sua marcação HTML? Se nessa situação a pessoa do outro lado escreve o código HTML certo e executa o seu código JavaScript, o código dela vai funcionar e o seu vai continuar não funcionando. Percebe o problema? Então é por isso que é muito importante que você envie o seu código completo.